Boa noite a todos, presentes e remotos. Nós estamos aqui para começar uma nova série dentro do Professor Global, dentro da plataforma Professor Global e dentro da nossa perspectiva de sempre procurar recompor eventos históricos da física. Esse ano, 2022, entre várias celebrações, das quais nós já falamos aqui no Professor Global, tem-se a celebração dos 10 anos da descoberta, do anúncio da descoberta do bóson de Higgs no LHC. O anúncio oficial foi feito pelas colaborações Atlas e CMS no dia 4 de julho de 2012. Nós escolhemos a data do dia 31 de julho porque o anúncio em evento foi feito no dia 4 de julho, mas no dia 31 de julho de 2012 é que foi publicado o artigo oficial da colaboração Atlas, na versão 1 ainda dos arquivos. Então tem a versão 1 do dia 31 de julho e depois a versão 2 do dia 31 de agosto. Então nós estamos celebrando esse primeiro momento, a data do lançamento do primeiro trabalho, né, da celebração da colaboração Atlas do LHC. E a questão do bóson de Higgs, eu vou tentar elaborar um pouco aqui ao longo da palestra de hoje, ela é motivada e contextualizada em muitos aspectos. Mas eu gosto de usar aqui, para fazer tornar mais leve a discussão, eu gosto de lembrar dessa canção do Bob Dylan, né, que é Blowing the Wind, né? Quer dizer, soprando com o vento. E essa canção é muito interessante porque ela coloca 9 perguntas. E cada uma dessas perguntas não é respondida, mas diz-se que a resposta está nos ventos que sopram. E aqui no caso do Higgs, né, a gente ainda tem grandes perguntas, mas as respostas não vão estar nos ventos, vão estar nos anéis de colisão. Então, como a canção do Bob Dylan diz, "The answer, my friend, is blowing in the wind", aqui nós estamos dizendo, "The answer, my friend, is running in the rings". Quer dizer, a resposta está correndo nos anéis de colisão. Nos anéis de colisão das colaborações do LHC, que agora já são muitas, né? São cerca de 10. Nós vamos falar sobre elas também mais à frente das nossas lives. Então, nós estamos aqui para celebrar em 5 palestras, né? Nós vamos ter 5 momentos diferentes, 5 encontros, para celebrar todo o processo de construção da física associada ao bóson de Higgs. A questão que a gente gosta de se colocar não é só falar do bóson de Higgs, os aspectos técnicos, mas fazer a reposição do processo histórico. Porque para valorizar a ciência é muito importante que a gente valorize e contextualize todos os momentos históricos. Então, a questão do bóson de Higgs, ela não nasce nos trabalhos do Higgs e de outros autores na década de 60. É uma questão que vem cumulativamente desde muito tempo. Então, nós vamos tentar aqui nessas 5 palestras mostrar todo o processo de construção e, em alguns momentos, vai parecer que nós vamos estar falando de trabalhos que não tem nada a ver com o Higgs diretamente, não tem nada a ver diretamente com a composição da física do bóson de Higgs, mas são peças de alicerce para a construção das ideias. Então, nós vamos tentar trabalhar o conjunto de ideias e, ao final desses 5 encontros, o que a gente espera é que o jovem estudante que estiver interessado, que estiver assistindo, ele construa a história a partir dos elementos que nós estamos coletando e que nós estamos disponibilizando. Então, uma das estrofes da canção Blowing in the Wind, do Bob Dylan, eu não vou ler aqui, né? Está escrita aqui na página, mas eu acho essa frase aqui muito reveladora. Eu marquei essa frase em azul, essa pergunta que está em azul. Sim, e quantas vezes um homem pode virar o seu rosto, virar a sua cabeça e fingir que ele não vê? Então, essa é a pergunta que a gente faz sobre o bóson de Higgs, né? Por muito tempo se falava desse bóson de Higgs e por quanto tempo a gente podia fingir, né, pretender que não estivéssemos vendo e que ele não existisse. Então, o bóson de Higgs,
apesar de ter tido a sua descoberta anunciada em 2012 e ter tido muitos avanços ainda depois no Run 2, né, do LHC, agora está se iniciando a terceira fase do LHC, o LHC 3.0, mas nós temos ainda muitas questões a serem respondidas que ainda não estão esclarecidas. E os experimentos vão esclarecer. Por isso, nós estamos colocando The Answer, My Friend, is Running in the Rings. Então, eu queria só fazer assim, a ligação com essa bela canção do Bob Dylan, lá do início dos anos 60, e trazer a discussão para aquilo que vai ser o nosso ciclo. Então, nós vamos nesse ciclo, Higgs 10 anos, hoje nós vamos falar sobre a pré-pré-história, que começa com Henri Becquerel, em 1896, e chega a Enrico Fermi, em 1933. Esse é o primeiro período, né, essa pré-pré-história de 37 anos. Depois, teremos uma palestra que vai marcar o período desde do trabalho de Enrico Fermi, de 1933, a tese de doutorado do Salan, que é quando a física associada a campos escalares carregados, que vão ser depois um protótipo para o campo de Higgs, ela começa a ganhar corpo dentro dos cânones das teorias quânticas de campo. Palestra 3, aí nós vamos ter o período de 1951, da tese de doutorado do Abdus Salam, até a constituição da teoria eletrofraca em 1967. Em seguida, o Higgs, então, fica celebrado dentro da teoria eletrofraca, mas aí ele agora tem que sair do papel. Ele está do papel, está nos artigos, está nos trabalhos, está nas conferências, e ele tem que chegar ao anel. Que anel? O anel de colisões. Então, nós vamos dizer, o Higgs do papel ao anel é quando vai se começar a caça e se vai culminar com a descoberta do bóson de Higgs, que foi procurado no LEP e depois foi encontrado no descendente direto do LEP, que foi o LHC, que é o LHC. E, finalmente, Higgs, no último encontro, a partícula que ainda está em busca de uma identidade. E aí nós vamos falar de vários aspectos ligados a uma física de massas sem Higgs também. Vamos tentar trazer referências no sentido, seria Higgs a única saída, a melhor saída? Então, nós vamos ter vários momentos em que nós vamos questionar o caminho adotado através da geração de massa pelo bóson de Higgs. Então, essas vão ser os nossos 5 encontros. Então, contextualizando e motivando, o Higgs ele é muito importante. Por que se fala tanto do Higgs? Por que se busca tanto o Higgs? Porque o Higgs é fundamental para a formação da matéria em sua forma agregada. Quer dizer, pelo que nós sabemos, né, através do modelo padrão, quer dizer, através da física escrita e descrita pelo modelo padrão, nós vamos entender que a formação do átomo depende fortemente da presença do bóson de Higgs. Por quê? O bóson de Higgs, segundo o modelo padrão, é quem vai permitir a geração de massa para o elétron. E um elétron sem massa não conseguiria formar átomos junto com o próton, com nêutrons carregados positivamente, com núcleos atômicos carregados positivamente. Então, o raio, né, quer dizer, o raio de um átomo em que o elétron não tivesse massa seria infinito, ou seja, o átomo não se formaria dentro de uma região localizada do espaço-tempo. Então, o Higgs é muito importante para a formação da matéria em sua forma agregada. A matéria que nós vemos, né, nas estrelas, os 4% de matéria chamada matéria nuclear. O Higgs também é muito importante porque ele vai nos permitir compreender como os sabores da matéria mudam. O que seriam os sabores da matéria? Um quark T, por exemplo, decair e virar um quark U. Esse processo está ligado à física do Higgs. Então, é a transformação das formas de matéria. Nas interações gravitacionais, nas interações eletromagnéticas, em tais interações nucleares fortes, a matéria interage sem mudar a sua qualidade. Nas interações nucleares fracas, onde o Higgs desempenha um papel muito importante, a matéria ela pode mudar de sabor, ela muda a sua qualidade em um processo de interação fraca. Então, por exemplo, o quark D pode decair num quark U, o quark T pode decair num quark B ou num quark C, e assim vai.
Então, tem transformação dos sabores. A física do Higgs é importante para isso. O Higgs também desempenhou um papel no universo primordial. De acordo com os nossos conhecimentos do universo atual, nós hoje concebemos que 10 a menos 10 segundos após o Big Bang, quando a temperatura de resfriamento do universo ainda estava na faixa já estava na faixa dos 10 a 15 Kelvin, o Higgs ele induz uma transição de fase no universo, que é a transição de fase eletrofraca, que é quando, então, nós vamos ter não o desacoplamento, mas a separação das interações eletromagnéticas e nucleares fracas de uma interação única, que é a interação eletrofraca. Então, o Higgs tem essa grande importância, né? A transição de fase seria uma segunda grande transição de fase ocorrida no universo primordial 10 a menos 10 segundos após o Big Bang. O Higgs é importante para o faça-se luz, porque é através da transição de fase dirigida pelo bóson, pelo campo de Higgs, que a interação eletromagnética surge, separando-se da interação fraca dentro de um contexto eletrofraco. É quando o fóton aparece. Então, o fóton ele emerge diretamente devido à transição de fase dirigida pelo campo de Higgs. E depois o campo de Higgs também tem várias particularidades. Nós temos o campo de Higgs, temos a partícula, que é o bóson de Higgs, e temos as suas interações. O bóson de Higgs, né, a partícula de Higgs é muito interessante porque ela é muito seletiva do ponto de vista das interações. Claro, o bóson de Higgs tem interação gravitacional porque ele tem massa. O bóson de Higgs não tem interação eletromagnética direta. Ele tem interação eletromagnética indireta, mas via setor eletrofraco. O bóson de Higgs não tem interação forte direta também. Ele acaba se acoplando aos quarks, mas via mediação do setor eletrofraco. Então, as interações, basicamente, a interação mais importante do bóson de Higgs é a interação nuclear fraca. Ele participa, claro, das interações eletromagnéticas e fortes, mas através de processos virtuais, não é um processo de interação direta. Então, o Higgs não se acopla ao fóton diretamente. Se ele se acoplasse ao fóton diretamente, o fóton teria ganhado massa. Não é o caso. Então, o Higgs ele se acopla diretamente aos quarks via interação fraca, não via interação forte, e o Higgs se acopla diretamente aos leptons, carregados ao elétron, muon, ao tal e suas antipartículas, mas também dentro de um contexto de interação eletrofraca. Não é uma interação eletromagnética. A interação eletromagnética vai aparecer depois, quando o Higgs dirige a transição de fase no universo primordial. Então, é um aspecto muito importante do modelo padrão a gente se deter no setor de Higgs. E hoje a gente sabe que, dependendo do modelo, por exemplo, o modelo padrão com supersimetria, ele tem um setor de Higgs bem mais amplificado, mais rico do que o setor de Higgs do modelo padrão sem supersimetria. Nós teríamos aí os bósons carregados, teríamos os bósons carregados, os bósons de Higgs carregados, e teríamos bósons de Higgs neutros também. Então, nós teríamos três bósons de Higgs neutros e um par de bósons de Higgs carregados. No modelo padrão minimamente supersimetrizado, seriam 5 Higgs. Então, 3 neutros e 2 carregados. Então, o setor de Higgs é muito rico e ele depende muito da formulação do modelo. Só para citar aqui de caráter histórico, os papers, né, em que foram comunicadas oficialmente através de publicações, foi comunicada oficialmente através de publicações a descoberta do bóson de Higgs no Atlas e no CMS. O paper do Atlas, o Archive, sai justamente, a versão 1, sai no dia 31 de julho de 2012, portanto, hoje são 10 anos, e a versão 2, recomposta, é publicada no dia 31 de agosto de 2012. E o trabalho sai na Physics Letters B de setembro de 2012. E o paper do CMS é publicado também no Physics Letters, né, praticamente, quer dizer, mesmo volume, praticamente lado a lado.
Então, são as duas colaborações que assinalam a descoberta do bóson de Higgs em 2012 no LHC. O anúncio foi feito no dia 4 de julho de 2012. Então, são esses os papers originais. Tem a versão Archive e a versão Physics Letters B. Agora, como nós tínhamos falado, tudo se inicia muito, muito, muito lá atrás. Então, eu acho que para efeito de contextualização histórica, vamos dizer assim, se a gente quiser falar da diacronia do bóson de Higgs, o bóson de Higgs através dos tempos, eu acho que pode ser... Eu tomei a liberdade de separar nessas 5 fases. A fase de hoje, que é a fase chamada pré-histórica, ela se inicia com os estudos das emissões de matéria radioativa, né, de material radioativo, feito por Becquerel, Henri Becquerel, em 1896. Lá atrás, em 1896, são os primeiros indícios de uma interação. Mas ainda estava longe de se saber que isso era uma interação nuclear fraca. Mas esses processos, né, que se constituíram sob a forma de decaimentos beta, eles começaram a ser estudados por Henri Becquerel em 1896, e eles vão culminar com a discussão do bóson de Higgs. Por isso que eu vou lá atrás. Então, o primeiro momento, eu diria, tudo nasce lá com Henri Becquerel, mas essa discussão vai se desdobrando até muito depois, lá em 1964, se chegar ao bóson de Higgs. E essa fase pré-histórica, ela termina com a Carta de Pauli, de 4 de dezembro, e com o trabalho de Fermi, de 4 de dezembro de 1930, quando ele lança a ideia dos neutrinos hipotéticos. E culmina com o trabalho de Enrico Fermi, que foi recusado pela Nature em uma primeira versão, e acabou sendo publicado pela Ricerca Científica. E ali o Enrico Fermi propõe uma teoria de campos, uma teoria quântica de campos, no estilo da QED, da eletrodinâmica quântica, para descrever o decaimento beta. E é a partir daí, essa teoria do Enrico Fermi, os problemas que ela apresenta serão sanados mais à frente pela introdução do campo de Higgs na discussão da física de interações fracas. Então, eu estou fazendo essa recomposição histórica partindo de Becquerel. Então, a partir dos trabalhos de Becquerel, de 1896, né, que é quando a gente tem essa fase pré-histórica, aqui estou dando as referências originais dos dois trabalhos de Becquerel, né, todos publicados aí nos anais, né, da Academia de Ciências da França, né, sobre as radiações emitidas, né, por fosforescência, e depois mesmo título, mas por corpos fosforescentes, uma publicação, quer dizer, um segundo trabalho. Então, esses são os dois trabalhos que a gente pode dizer lançam os primeiros momentos, a gênese da física de interações fracas, onde o bóson de Higgs, muito mais à frente, vai desempenhar um papel central. E aí, entre 1907 e 1914, uma série de autores, Otto Hahn, Lise Meitner, von Baer, Wilson, Chadwick, eles fazem uma série de trabalhos tentando estudar, fazer medições das energias dos elétrons que são emitidos nesse processo de decaimento beta. Quer dizer, o processo de decaimento beta é um núcleo decaindo num outro núcleo, que aumenta o seu número atômico, quer dizer, um nêutron decai num próton e emite elétron. Nessa época, ainda nada se sabia sobre a emissão também de neutrinos ou de antineutrinos. Mas a questão era os elétrons que eram emitidos do decaimento beta. E a grande questão que surgia é que, pela conservação da energia em momento, o que se espera? Eu tenho um núcleo atômico em repouso. Então, tem uma energia e um momento zero. Ele está em repouso. Mas ele tem a energia do núcleo, né? Esse núcleo decai, recua, aparece um outro núcleo que vai estar recuando e vão aparecer os elétrons. Pela conservação da energia, o que a gente esperaria era que as energias finais seriam a soma da energia inicial e que o momento linear do núcleo recuante é o oposto do momento linear dos elétrons. E que esse elétron sairia, então, com uma energia bem definida, pela diferença de energia entre o núcleo que decai e o núcleo produto do decaimento. Não é isso que parecia acontecer. O elétron podia variar numa faixa bastante ampla de energias. Parecia que se estava violando a conservação da energia.
Então, esse debate foi muito intenso entre 1907 e 1914. Eu não estou dando as referências aqui, mas em outra ocasião, quando nós fizemos uma recomposição do histórico das interações fracas, eu lancei esses trabalhos publicados entre 1907 e 1914, que dão a dimensão dessa discussão. Mas os autores são esses, o Otto Hahn, Lise Meitner, Otto von Bayern, William Wilson e James Chadwick. Então, essa questão persiste. Então, o que acontece com esses elétrons? Qual é a física que está por trás dessa aparente violação de conservação de energia em momento? Em 1914, o James Chadwick resume todos os esforços, por isso que eu não citei essas referências aqui, todas elas, porque pegando esse trabalho do Chadwick, publicado aqui nessa revista, que seriam conversações ou negociações da Academia de Ciências, né, de Física, né, da Alemanha, né, da Academia Alemã de Física, né, esse trabalho resume todo o quadro de discussões, de debate em torno do que estaria acontecendo nesse processo de decaimento beta no que diz respeito à conservação da energia de um momento, vistas pelo elétron. 1914, então a situação está, vamos dizer, completamente em alto mar. Aparentemente, nada a ver com o bóson de Higgs, surge esse importantíssimo trabalho da M. Noether, de 1918, né, publicado também nos Proceedings, né, da Academia Real de Ciências de Göttingen. Esse trabalho está traduzido em inglês nesse archive aqui, Physics, né, de 2005. Então, é um trabalho que vale a pena ler a sua versão original, onde a M. Noether faz a sua imensa, né, enorme contribuição à física, relacionando simetrias, invariâncias de grandezas físicas, por exemplo, de uma energia, de um hamiltoniano, de um lagrangiano, a existência de leis de conservação e de características, vamos dizer, atributos físicos de sistemas físicos, de partículas. Cargas, novas cargas. Então, a M. Noether faz essa conexão muito interessante entre a simetria, o aspecto matemático e a caracterização física via leis de conservação. Nesse trabalho, a M. Noether publica os seus dois teoremas. O primeiro teorema, de 1914, com simetrias de gauge globais, e o teorema de 1918, com as simetrias de gauge locais. Então, eu gosto sempre de centrar nessa grande matemática M. Noether, da escola de Göttingen, que deu uma contribuição em termos das quais nós nos movimentamos até hoje na física. Então, foi uma mulher, uma matemática, dando uma contribuição grandiosa para a física, sobretudo nesse momento em que a mecânica quântica vinha em gestação. Então, as simetrias são muito importantes na caracterização, na localização do bóson de Higgs dentro do modelo padrão. Justamente o grande trabalho de Steven Weinberg, que deu a ele o prêmio Nobel junto com Salam e com Glashow, mas a contribuição original, a contribuição particular do Steven Weinberg, foi justamente ele saber como colocar o bóson de Higgs dentro da simetria eletrofraca. Ele coloca o dublete de bósons de Higgs na simetria SO2 x 1 da teoria eletrofraca. Então, esse papel importante da simetria na caracterização do bóson de Higgs dentro da teoria eletrofraca. Por isso que eu chamo a atenção, é um outro tijolinho dessa construção. Como eu tinha falado no início, aparentemente nós vamos estar citando aqui vários resultados que podem parecer desconexos num primeiro momento, mas para construir a história, ou melhor, para reconstruir a história, vai ser importante, no final, nós ligarmos todos esses pontinhos. E eu acho que isso é muito instrutivo, muitas vezes, não para o estudante de física, mas para vamos dizer, o leigo ou o interessado em ciências, para saber todo o processo que culmina com a geração de uma grande teoria. Então, nós temos uma série de resultados, de contribuições que podem parecer desconexas, mas, vamos dizer, o contexto vai fazendo com que um resultado inspire uma outra busca que
uma vez tendo algum resultado, inspire uma outra busca. Então, os pontinhos vão surgindo e, aparentemente, eles são desconexos. Mas, no final, a gente consegue dar um nexo e consegue ligar todos esses pontos para ver que o que a gente ganha no final do dia ou no final de um século é uma grande teoria. Então, esses são elementos que essa é um pouco a minha visão. Né? Outras pessoas, outros autores podem talvez selecionar um caminho diferente. Eu estou tentando construir esse caminho histórico para a chegada da física do bóson de Higgs. Aí nós temos agora 1927. Sem lembrando que, claro, que entre 1918 e 1927 a física teve momentos extremamente importantes, né? Quer dizer, toda a discussão da física de quinta dimensão, trazida por Kaluza, depois a própria instituição da mecânica quântica, efeito Compton, 1923, o ano que vem nós vamos ter 100 anos do fóton, né? Do fóton como partícula. Depois, 1925, 26, os trabalhos seminais da mecânica quântica, né? Heisenberg, Dirac, Schrödinger. Então, era um momento digamos, de muita efervescência dentro dessa física que estava nascendo. Mas, do que diz respeito àquilo que vai culminar com o bóson de Higgs, eu faço esse salto para 1927, que é quando o Ellis e o Wooster conseguem, com a aparelhagem mais precisa, com uma tecnologia mais adequada, mostrar que realmente tem um problema no espectro de energia dos elétrons emitidos no decaimento beta. Tem-se uma cauda contínua de energias. Os elétrons não saem com uma energia bem definida. Há elétrons com uma energia, outros elétrons com outra energia. Então, há uma variação no espectro de energia dos elétrons emitidos, o que aparece estar frontalmente contrariando o princípio de conservação da energia, já que a energia do elétron emitido mais a energia do núcleo resultante do decaimento não fecha com a energia do núcleo original. Então, o que estava faltando? Tinha uma matéria escura, ou então tinha uma violação de princípios fundamentais da física. Essa discussão, quer dizer, a finalização, né, da compreensão do espectro de energia dos elétrons emitidos no decaimento beta é publicado nesse trabalho de Ellis e Wooster nos Proceedings da Royal Society de Londres, em 1927. Um ano-chave. Vamos mostrar por quê. Um ano antes, em 1926, surge na mecânica quântica a equação de Klein-Gordon. A equação de Klein-Gordon, ainda não como uma equação para campo relativístico, mas como uma função de onda para um problema relativístico. É a junção da mecânica quântica com a relatividade especial, mas descrevendo objetos escalares, não descrevendo o elétron. É o que isso é feito por Dirac depois, porque tem spin meio. Então, esse momento é muito importante. Por que eu digo o futuro papel dos campos escalares? Porque o campo de Higgs, no modelo padrão, ele segue exatamente vamos dizer assim, o paradigma da equação de Klein-Gordon. Quer dizer, o campo de Higgs é um dublete de campos que obedecem a equações tipo Klein-Gordon. Então, os trabalhos originais de Klein e de Gordon são esses que eu cito aqui. O trabalho do Gordon, publicado no Zeitschrift für Physik, volume 40, e o trabalho do Oscar Klein, também publicado no Zeitschrift für Physik, um volume após, 41, volume 41. Então, esses são os dois trabalhos seminais da equação de Klein-Gordon, ainda no âmbito da mecânica quântica, não no âmbito da teoria quântica de campos. O campo de Klein-Gordon, que ficou chamado de campo de Klein-Gordon, na verdade foi estudado por Pauli e Weisskopf em 1934. Isso já vai entrar não na pré-história, na pré-pré-história, mas na história, na chamada pré-história, né? Quer dizer, vai entrar aqui quando na próxima discussão nós estivermos falando, aqui da palestra 2, a pré-história entre Fermi e Salan. Em 1934, Pauli e Weisskopf constroem uma teoria quântica de campos para os campos escalares que serão futuramente usados também como campos de Higgs. Os campos escalares têm várias aplicações, mas uma das aplicações é que o campo de Higgs é um dublete de campos tipo Klein-Gordon. Ainda em 1926, um elemento importantíssimo da construção da teoria eletrofraca e da construção na qual entra o bóson de Higgs, ou o campo de Higgs.
que é quando Victor Fock, na Rússia, na ex-União Soviética, ele usa o teorema de Noether, na segunda versão, segundo o teorema de Noether, de 1918, para estudar a simetria local, a simetria de calibre, a simetria de gauge na mecânica quântica. Então, nesse trabalho, o que o Victor Fock faz é mostrando que existe uma simetria U1, essa simetria de calibre, para descrever a dinâmica de uma partícula carregada num campo eletromagnético externo, usando a equação de Schrödinger. É a simetria de gauge, tal qual ela vai aparecer na QED anos depois. Mas, nesse momento, ela está sendo colocada como uma simetria, uma transformação atuando nas funções de onda que obedecem à equação de Schrödinger. 1927, dois trabalhos seminais do Dirac, quando o Dirac quantiza o campo eletromagnético, torna o campo eletromagnético um campo quântico. Então, é como se o Dirac tivesse agora dando uma descrição quântica para as equações de Maxwell. Não mais uma descrição clássica, como fez Maxwell, mas uma descrição quântica. Então, é a primeira teoria quântica de campos que é produzida nesses dois trabalhos de Paul Dirac, em 1927, ambos das Proceedings da Royal Society de Londres. Então, por que isso é importante? Porque está surgindo aqui uma teoria quântica de campos que vai ser a base da física de partículas a partir, então, do final da década de 20, e teoria quântica de campos que vai ser a descrição usada no modelo padrão, na teoria eletrofraca em particular. 1927, um trabalho muito importante também, que tem muito a ver com a teoria de interações fracas, que é o trabalho do Wigner sobre a simetria de paridade. É quando Wigner introduz como a simetria de paridade deve entrar na mecânica quântica. Então, é sobre as leis de conservação da mecânica quântica, e ele vai trabalhar a lei de conservação, ele vai trabalhar a simetria de paridade, que é P-symmetry, na mecânica quântica, e vai introduzir o chamado número quântico de paridade, que vai ser fortemente importante na classificação das partículas elementares. Então, é um momento importante também para a física de interações fracas, onde o Higgs é central. 1927, de novo, Oscar Klein, agora publicando também um trabalho sobre a simetria de gauge na mecânica quântica, que é a eletrodinâmica e a mecânica ondulatória do ponto de vista do princípio da correspondência. Então, aqui também, Oscar Klein retoma o trabalho de Victor Fock, de 1926, e vai falar sobre a simetria U1, também dentro da equação de Dirac, mas sob o ponto de vista do princípio da correspondência. Então, de novo, simetria de gauge fundamental para a teoria eletrofrágica. 1928, os dois trabalhos fundamentais de Dirac sobre a física do elétron, a chamada equação de Dirac, que é quando Dirac, em 1928, descreve o elétron fundindo os princípios da relatividade especial com os princípios da mecânica quântica e escrevendo a sua equação de Dirac desses dois trabalhos. O primeiro publicado em 2 de janeiro de 28 e o segundo publicado em 2 de fevereiro de 28. Então, esses são os dois trabalhos que vão, podemos dizer, fundam a mecânica quântica relativística e que são a base depois para a eletrodinâmica quântica. Então, são dois trabalhos importantíssimos e isso aqui é fundamental para a construção da teoria eletrofraca, porque, afinal de contas, a matéria do modelo padrão, que são quarks e leptons e neutrinos, todos eles são descritos por equações do tipo Dirac. Momento importante, também aparentemente não muito ligado à física do Higgs, mas é o livro do Hermann Weyl, grande matemático, inclusive uma pessoa que influenciou fortemente a M. Noether, porque o Hermann Weyl também era de Göttingen, onde a Noether se formou e trabalhou. Ele publica o livro A Teoria de Grupo e a Mecânica Quântica. Então, é nesse trabalho aqui que a teoria de grupos começa a ter um papel muito mais importante e central dentro da mecânica quântica e da física de partículas e de campos em geral. Então, é um momento importante na construção da física de interações fracas e do modelo padrão em geral. 1929, de novo, Hermann Weyl, nesse trabalho, ele retoma as simetrias de gauge estudadas por Fock e por Oscar Klein e publica aqui, então, esse artigo aqui, em geral, é considerado o artigo fundamental das teorias de gauge. Mas, na verdade, o artigo
Antes de Young Mills, claramente, né? Mas o artigo fundamental é o artigo de Victor Fock, em seguida o artigo do Oscar Klein e agora o artigo do Weil, que vai estudar o elétron e a gravitação. Então, é uma descrição dentro da mecânica quântica do elétron, mas no âmbito da gravitação, da relatividade geral. E aqui Weil, ele discute, né, as transformações de Gauge como um princípio geral, e ele chama justamente de Eigenvarianz, que é justamente a invariância de Gauge. Então, esse trabalho é considerado por muitos o trabalho predecessor das teorias de Yang-Mills-Shaw, que são construídas em 1954. Mas eu gosto de voltar um pouquinho mais às origens e começar com Victor Fock, lá na ex-União Soviética. Um momento importante, os neutrinos hipotéticos, partículas hipotéticas lançadas por Pauli. Pauli, então, retomando, né, o trabalho fundamental de Ellis e Wooster, né, que eu colocando aqui o trabalho de 27, deixa eu botar aqui. Acho que está mais atrás um pouquinho. Está aqui. O trabalho de Ellis e Wooster, de 27, que mostra, então, que os elétrons têm um espectro contínuo e que deveria estar havendo uma quebra da conservação da energia. Então, Pauli, o que ele faz em 1930, não num paper, não num artigo, mas numa carta, é supor que haja uma partícula extra que está nessa interação para poder acertar a conservação da energia. Então, ele dizia, a energia do átomo do núcleo inicial vai ser a energia do núcleo final, do núcleo para o qual o núcleo inicial decaiu, mais a energia do elétron, mais a energia de uma terceira partícula neutra e não detectável ainda, que ele chamou de nêutron. Mas, na verdade, depois o Enrico Fermi batiza de neutrino, porque em 1932 é descoberto o nêutron, né, que forma o núcleo atômico junto com o próton. Então, mas esse momento é muito importante porque o Pauli escreve uma carta a Lise Meitner e um grupo de colegas que estavam reunidos num evento na Universidade de Tübingen, dizendo que ele tinha uma solução para o problema da aparente não conservação da energia nas interações, nos processos de decaimento beta, que era a existência de uma nova partícula, que ele chamou de nêutron, e que depois veio a ser chamado de neutrino. Então, em 4 de dezembro de 1930, né, com base nesses resultados do Chadwick, Ellis e Wooster, Pauli, então, escreve essa sua famosa carta, e essa carta foi fundamental depois para Enrico Fermi usá-la, quer dizer, como base para a sua formulação das interações fracas como uma teoria quântica de campos em 33. Essa referência que eu estou dando aqui é uma referência na Symmetry Magazine de 2007. Esse físico, né, Kurt Hisselmann, ele faz a tradução da carta de Pauli. O original da carta de Pauli em alemão está traduzido nessa referência aqui, que a gente acha na internet, por esse autor, Kurt Hisselmann. Então, é interessante ler essa carta para ver as considerações que Pauli fez sobre essa partícula hipotética. Então, é um primeiro momento da física em que se lança a mão de uma partícula que é prevista antes de poder vir a ser detectada experimentalmente. Na verdade, quando Pauli faz essa previsão em 1930, a primeira família de neutrinos só é detectada em 1956. 26 anos depois, a segunda família, que é o neutrino do Mu, em 1962, e a terceira família, que é o neutrino do Tau, em 2000, em julho de 2000, exatamente há 22 anos atrás. 1930, esse trabalho importantíssimo do Dirac, uma teoria para elétrons e prótons, que é quando ele lança o conceito de vácuo quântico. Então, Dirac diz que o vácuo, numa teoria quântica, ele não é o vazio absoluto, ele quebra esse paradigma, né, da física tradicional de imaginar o vácuo como vazio e diz que o vácuo tem estrutura, uma estrutura que até hoje nós estamos tentando conhecer. Mas o que é o vácuo quântico? Dirac, então, dá uma descrição daquilo que ele formula como sendo o vácuo quântico das interações eletromagnéticas nesse belíssimo trabalho de 1930, que depois ele reescreve como uma teoria de elétrons e pósitrons. Porque nessa época, 1930, Dirac imaginava, conjecturava que o próton pudesse ser uma espécie de antielétron num estado excitado, né, de muita energia, por isso que a massa do próton é muito maior do que a massa do elétron, cerca de 1.800 vezes.
Então, Dirac ainda estava achando que essas duas partículas tinham uma relação de partícula-antipartícula. Mas o famoso Hermann Weyl convence Dirac a buscar uma simetria, porque o Hermann Weyl estava convencido de que partículas e antipartículas, a partícula e a sua correspondente antipartícula devessem ter a mesma massa. Então, esse trabalho de 1930 de Dirac, que depois vai ser reescrito em 1933, como nós vamos falar na nossa palestra consecutiva, ele é fundamental para a compreensão daquilo que é o vácuo quântico. Isso aí tem um desdobramento imenso e que hoje vem sendo estudado, muito revisitado, com esses lasers de altíssima potência que estão sendo construídos, começar a compreender vários tipos de processos que ocorrem no vácuo quântico que trazem correções não lineares para as equações de Maxwell, para o eletromagnetismo. 1930, Enrico Fermi considera muito, ele retoma a discussão de Dirac das teorias quânticas de campo, de 27, o trabalho de 30, e escreve o seu trabalho também sobre uma eletrodinâmica quântica, que é publicado pela Academia Real dos Lynches, Academia Nacional Real dos Lynches, em 1930. Nesse trabalho, então, Fermi vai avante, vai à frente com a ideia de Dirac de 1927, de uma teoria quântica para os campos de Maxwell, campo eletromagnético. E, inclusive, ele ministra um curso na Universidade de Michigan sobre essa eletrodinâmica quântica. 31, o famoso trabalho de Dirac, que dá a ele o Prêmio Nobel de Física de 33, que é quando ele introduz no mesmo trabalho a existência da antimatéria, ele prevê a existência da antimatéria, prevê a existência de monopolos magnéticos, resolve a questão da quantização da carga elétrica e lança a simetria de conjugação de carga, que é tão importante também quanto a simetria de paridade, e como a simetria de reversão temporal na classificação, na física de partículas, na descrição das partículas elementares. Então, é um trabalho muito importante também que, aparentemente, eu estou dando peças que não estão se encaixando com o bóson de Higgs, mas, como eu falei, ao final, depois do nosso quinto encontro, nós vamos ser capazes de ligar todos esses pontinhos. A gente vai ver que existe um nexo em tudo isso. É assim que se faz a ciência. Contribuições que aparentemente podem não se comunicar, mais à frente chegam. Às vezes, o grande papel é o papel do sintetizador, aquele que vai fazer a síntese de uma era. Então, isso foi o que aconteceu na década de 60. 1932, o trabalho de Wigner sobre a simetria de reversão temporal, que é uma simetria violada explicitamente pelas interações nucleares fracas. Então, essa simetria é muito importante, que é o que traz o problema do CP fraco, a violação de CP nas interações fracas, que corresponde a uma violação da simetria de reversão temporal. E é aqui nesse trabalho que Wigner institui como trabalhar a simetria de reversão temporal, inversão do tempo, tempo que vai menos o tempo, na mecânica quântica. Estamos já terminando. 1932, dois momentos muito importantes. A descoberta do pósitron, então, é o triunfo da teoria de Dirac da antimatéria, de 31, o trabalho do Carl Anderson, e o trabalho do James Chadwick, que é a descoberta do nêutron. Então, nós temos agora o mundo das partículas elementares cresceu. Nós tínhamos o elétron, tínhamos o fóton, aí depois aparece o próton, em 1919, quer dizer, nós tivemos o elétron, 1897. O próton é descoberto por Rutherford, em 1919. O fóton emerge nos experimentos de Compton, de 1923. Aí nós chegamos, em seguida, ao pósitron e ao nêutron, em 1932. Então, essa física começa agora a ganhar evidência experimental. 1932, algo muito importantíssimo para toda a física de partículas atuais, que é física de partículas atual, que é quando tem início a física dos aceleradores. Então, o primeiro acelerador, construído em 1932, na Universidade de Berkeley, por Lawrence, então, que é justamente o que a gente chama hoje Lawrence Berkeley Laboratory, em Leningrado se propõe o síncrotron de Gamov e Misovsky, que só entra em operação em 1937. Então, na década de 30, tem início a física de aceleradores, que é onde são feitas as grandes descobertas da física de partículas. 1932,
Wigner retoma a discussão, né? Aliás, aqui, eu tinha já falado do Wigner, da simetria T e 32, eu estou repetindo aqui, foi um vacilo meu, eu repeti no fundo, o mesmo slide sob formas diferentes. Vou rever isso. Mas é o trabalho de Wigner de 32 sobre a reversão temporal. E depois nós temos 32, né? Com a descoberta do nêutron, Heisenberg institui a ideia do spin isotópico. Spin isotópico que pode aparecer em várias matizes, o spin isotópico forte e o spin isotópico fraco, o weak isospin, que é quando o Higgs entra na teoria eletrofraca como sendo um dublete do isospin fraco. Então, 32, o trabalho de Heisenberg sobre a construção do núcleo atômico, um trabalho belíssimo, onde ele institui pela primeira vez a simetria SO2, como sendo a simetria de spin isotópico próton-nêutron. O trabalho de 32 de Ivanenko, também, que fala sobre a hipótese do nêutron e as considerações a partir da descoberta do nêutron sobre a formação, né, a coesão do núcleo atômico, e o trabalho do Ettore Majorana, né, discípulo de Enrico Fermi, também sobre a teoria nuclear, publicada no Zeitschrift für Physik de 33. Então, aqui, Majorana tenta já incluir os neutrinos de Pauli na discussão da formação do núcleo atômico. É um trabalho de construção. Claro, hoje a gente sabe que o neutrino não tem esse papel tão importante para fazer os estados ligados de prótons e nêutrons, né? Mas os neutrinos são muito importantes na física nuclear e, sobretudo, no setor eletrofraco. E, finalmente, para terminar e iniciarmos a pré-história, o trabalho de Enrico Fermi de 33, quando ele percebe que a física dos decaimentos beta, que começou a ser estudada por Becquerel lá em 1896, ela não é simplesmente uma física nuclear qualquer. Ela é uma física de uma nova interação, é um novo campo de forças da natureza, diferente das forças nucleares fortes que acoplam, né, que fazem a colisão de prótons e nêutrons, mas sim é uma física nova, novo tipo de processo, que é a chamada física de interações fracas. Então, Enrico Fermi escreve o seu trabalho de 33, que ele publica em italiano, porque o trabalho em inglês não foi aceito pela Nature, e esse trabalho está publicado como sendo as tentativas para a construção de uma teoria de emissão dos raios beta. Os raios beta são os elétrons. Então, esse trabalho aqui é o trabalho que funda a física de interações fracas. E ele tem uma série de problemas que vão aparecer ao longo do tempo. É um trabalho importantíssimo, é um trabalho pioneiro, mas que vai sendo refinado através dos tempos. E os grandes problemas que ele apresenta do ponto de vista da física de interações, do ponto de vista das teorias quânticas de campo, esses problemas são, em grande parte, resolvidos pela introdução do campo de Higgs e do bóson de Higgs. Então, esse trabalho aqui é fundamental para o enquadramento do bóson de Higgs na década de 60. E aí, nós terminamos esse nosso primeiro ciclo. O próximo ciclo, nós vamos começar a pré-história, que é quando nós vamos partir do trabalho de 33 de Enrico Fermi para chegar à tese de doutorado de Abdus Salam, em 1951, quando ele lança as bases do que é um campo escalar carregado que pode vir a ser fundamental para a geração de massa do elétron e depois se estende aos leptons em geral e mais tarde aos quarks. Mas é fundamental, eu acho que isso aqui marca um período da física do bóson de Higgs. Quer dizer, esse período que é o período que vai de 1933 a 1951. Passa pela Segunda Guerra e ele deságua no início dos anos 50. Então, essa eu só queria colocar, que é uma visão particular minha, de como eu tentaria trazer a diacronia que levou, no final de tantos anos, a previsão do bóson de Higgs, em 1964, e a sua descoberta 48 anos depois, em 2012. Então, eu acho que a física do Higgs ela é um bom exercício de epistemologia, né? Um bom exercício de teoria das ciências, teoria do conhecimento. Como uma teoria vai sendo construída por pontos que aparentemente são distantes um do outro, mas que depois todos esses pontos podem ser ligados por uma curva contínua ou por uma superfície contínua
de contribuições, de modelos que culminam com uma grande teoria. É um processo longo. Então, em 1896, Becquerel faz observações que um dia culminariam com a introdução do bóson de Higgs, praticamente 68 anos depois. E uma descoberta que acontece somente em 2012, né? Quer dizer, 48 anos de bóson de Higgs, sem bóson de Higgs. Eu acho que é importante, e depois, no final, nós vamos ver, afinal de contas, o que falta, o que essa partícula está buscando, e será que ela é a única maneira, será que é a maneira de resolver os problemas da interação eletrofraca, eles se baseiam somente, podem ser construídos somente a partir do bóson de Higgs, ou tem mecanismos alternativos à física do Higgs? Então, é uma discussão. Então, a discussão não para aqui. A grande discussão inicia-se aqui, e agora o LHC, na sua terceira fase, vai nos trazer muitas respostas sobre muitas dessas questões que nós vamos lançar no nosso último debate, né, na palestra 5, que eu vou tentar fazer, quer dizer, todas essas 5 palestras ao longo do mês de agosto. Então, semanalmente, né, o Professor Global vai publicando. Essa que eu estou fazendo hoje, provavelmente o Professor Global publica ainda essa semana, e depois, sucessivamente, a gente vai fazendo as palestras a cada semana e publicando ao longo do mês de agosto, porque é o mês que a gente celebra o grande momento, né, que foi a descoberta do Higgs há 10 anos atrás. Então, eu queria agradecer a todos pela atenção de hoje, agradecer, sobretudo, ao Santiago por ter ficado conosco, assim, já vai dar meia-noite daqui a pouquinho, e é quando a gente tem justamente a passagem de 31 de julho para 1º de agosto, que é quando saiu o primeiro paper do Atlas, atestando, declarando, né, confirmando a descoberta do bóson de Higgs. Então, muito obrigado a todos, espero que a gente possa ter essas 5 viagens, né, agradáveis e mostrando, né, como a física vai sendo construída a partir de trabalhos que vão se acumulando, discussões, né, contraditórios que vão se consolidando através dos tempos, mas no final nós chegamos a uma grande teoria que está sendo testada, Então, e que deu vários prêmios Nobel. Depois, ao longo do trabalho, das palestras, eu vou também mostrar como essa física ela mexeu, né, com questões essenciais da nossa compreensão do mundo subnuclear. Então, uma boa noite a todos. De novo, Santiago, muito obrigado a você e até o próximo encontro. Boa noite.